Nível máximo de tensão. Clássico pegado. E agora tem uma confusão. Pilhado. Houve um princípio de discussão entre integrantes das comissões técnicas. E até perigoso para quem tava no Indepa. Atacar os objetos no gramado. Objetos e bombas arremessadas no gramado. Que arremessaram uma bomba na direção da posição do Pesolano ali. Cenas horríveis. Mas também teve um momento que faz tudo no esporte valer a pena. Valeu, Hulk do Galo tirando fotos com torcedores cruzeirenses. Feito que só um ídolo do futebol consegue. Que bom que tá quase virando rotina em clássicos, né? Você lembra do Ronaldo, fenômeno, tirando foto com os pequenos atleticanos no ano passado? Ídolo não tem cor de camisa. Ronaldinho, você é grande. O ídolo, transborda qualquer rivalidade. Porque, além de ser fanático pelo seu clube, todo torcedor é um apaixonado por futebol. Coisa rara, hein? Jogador tendo o nome gritado pela torcida rival. Por mais cenas como essa, admiração e respeito, independentemente da cor da camisa que você veste. Bonitinho. Esse é o exemplo que a gente quer de um clássico. Parabéns pro Hulk, para esses torcedores. E boa tarde para você, Globo Esporte. Tá no ar nessa terça-feira com tudo sobre o primeiro clássico Cruzeiro e Atlético na temporada. Dentro de campo, no Estádio Independência, ficou 1-1. Tensão dentro e fora de campo. Da viagem por uma das mais belas imagens do clássico. Passando pela postagem do Ronaldo, que gostou do que viu de longe. Tecnologias permitem, ao olhar, estar onde ele não poderia alcançar. Elas também estavam ali, nos tablets, nos bancos de reservas. Imagens a serviço dos auxiliares de Cruzeiro e Atlético para tornar real tudo o que foi imaginado nos treinos. Tarefa difícil. Vem a cobrança, toque de cabeça do Brock pra fora, pra fora, pra fora! E aí o Hulk vai embora. A busca pela sintonia é complexa. Que o Atlético vai chegando, Patrick pra fora! Ainda mais no Cruzeiro e Atlético. Jogo de força, de suor, de raça de lado a lado. Jogo de talento também. E quando ele aparece, a tecnologia vem para ajudar a definir se o lance é legal. Paulinho na área, bateu dali pro gol! Impedido. O bandeirinha diz que não valeu, que a posição do Paulinho era irregular. Quando o gol fica mais perto. Patrick de cabeça pra fora! Dos dois lados. Nicão arriscou de canhota. Everson tava na bola. A ansiedade aumenta. Inverteu a jogada pro Patrick diante do goleiro. Aí do Patrick passou, pode tocar pro gol. No meio, pra ele, Edenilson! Não valeu. Impedimento marcado. No início da jogada, ali ao pé do Patrick, estava à frente. Para a torcida do Cruzeiro, que não comemorava gols há 2 jogos, a espera terminou quando, num papo sobre substituições com o auxiliar Martim Varini, o técnico Paulo Pesolano pediu para esperar. E agora o Wesley ganhou e ganhou bonito do Pedrinho. Pro meio pro Bruno Rodrigues, recebeu diante do goleiro, passou pelo Everson, pode marcar, bateu pro gol! Do Cruzeiro! Repare que a jogada começa com 2 bolas em campo. Mariano afasta a primeira e depois toca também a segunda, que passa pelo Wesley até chegar ao Bruno Rodrigues. A regra fala que 2 bolas em campo que interfira na jogada, o árbitro deve paralisar e retirar essa bola em campo. Não faltou vontade, não faltou raça em nenhum momento. Eu acho até que a gente mereceu ganhar o jogo, mas futebol é detalhe, né? No detalhe, o craque do Atlético. Artilheiro do Campeonato Mineiro com 6 gols. Vai lá o Hulk para a cobrança da falta. Os últimos 3 assim, de falta. Bateu o Hulk! É jogo nervosíssimo entre Cruzeiro e Atlético.
Mas só que tem que ser um jogo bonito, é clássico, é pegado, duas grandes equipes, tem que botar um árbitro com mais personalidade. Infelizmente a arbitragem hoje deixou a desejar. O que não foi o único que reclamou da arbitragem. Nicão fez uma postagem mostrando um ferimento na perna, que segundo ele, veio numa falta cometida por Igor Gomes, e ironizando o cartão amarelo dado ao jogador do Atlético. Um dos maiores clássicos do Brasil, uma belíssima festa feita pelas duas torcidas. Mas é uma pena que a gente não possa falar só de futebol. Copos arremessados nas arquibancadas e no campo, vindos das duas torcidas. Olha a quantidade de copos e garrafinha d'água que ele vai recolhendo. Bombas fora e dentro do campo. Uma caiu na área onde estava o goleiro Rafael Cabral. Outra, que veio da torcida do Atlético, estourou perto do técnico Paulo Pessolano. O Pessolano está comentando que veio uma bomba lá da torcida do Atlético. Guto, e de fato veio. Eu vi daqui de cima, muito claramente. Ela caiu bem próximo de onde estava o Pessolano. Na súmula, o árbitro Paulo César Zanovelli relatou que esses e outros objetos foram arremessados no campo, provocando 7 paralisações do jogo. O árbitro informou ainda que pelo menos 7 pessoas envolvidas foram identificadas pela polícia. A maioria optou pelo respeito. E por fazer do clássico dos gols bonitos uma imagem digna dos seus 102 anos de história. Já tem mais detalhes, mais personagens desse jogão. Antes vamos com informação, porque eu quero saber como é que foi o pós-clássico. Luciance já tá na toca da raposa, porque ontem, se meu portunhol ainda tá bom, o Pessolano disse que o saldo foi positivo. Mas o Cruzeiro tá aguardando reforços. Como vão ser os próximos passos, Lourdes? Boa tarde. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, apesar de terem ficado satisfeitos com esse empate, o Cruzeiro precisa vencer, não está numa situação tão tranquila na tabela, está em terceiro ainda. Para isso, para vencer, vai contar com reforços que estão chegando aí. 2 jogadores que estavam com a seleção sub-20 no campeonato sul-americano, né? O Kaique, que teve uma participação importante, deu assistência para o gol, duas assistências, né, para os gols que deram o título ao Brasil nesse campeonato. O Stênio também, que dividiu o gramado com esse companheiro aqui do Cruzeiro, Vitor Roque, que também balançou as redes no campeonato sul-americano, estão de volta ao Brasil e serão opções aí para o técnico Paulo Pessolano. E uma nova contratação prestes a ser anunciada. Matheus Jussa, ex-Fortaleza, estava no Catar, atua como meio de campo, lateral esquerdo, também atuou como zagueiro, está prestes a ser oficialmente anunciado pelo Cruzeiro e será uma opção importante para o técnico Paulo Pessolano. Maurício. Valeu, Lúcio. Inclusive, ele estava no Independência ontem acompanhando o clássico. Obrigado pelas informações, Lúcio. De Teixeira acompanhando o lado do Cruzeiro e com essa sensação, né, Fred, de que o Cruzeiro conseguiu se superar. Realmente, essa foi a impressão que o Cruzeiro passou. Uma equipe que vinha mal na competição, ainda vem em termos de pontuação, essa é a grande verdade, mas vinha se apresentando também tecnicamente mal, em termos coletivos, que era a grande virtude do time do Pessolano no ano passado. Esse ano o Cruzeiro não vinha se apresentando bem. E o clássico tem esse poder de superação, muitas vezes, um time que se encontra na situação de pior classificação na tabela, acaba se superando, e o Cruzeiro mostrou mais do que superação, mostrou melhor organização tática. Até porque o Pessolano fez uma alteração na equipe que foi fundamental, na minha visão, quando ele coloca 3 zagueiros mesmo, e faz todo um esquema para evitar as principais jogadas de ataque do Atlético. O Pessolano fez com que o Atlético não pudesse jogar e, ao mesmo tempo, o Cruzeiro também buscasse os seus contra-ataques para conseguir armar o seu jogo. Então, foi um esquema muito bem montado pelo Pessolano. As peças, individualmente, tiveram o seu funcionamento. Ninguém, assim, com tamanho, destaque, assim, que a gente possa falar que fez aquele jogo. O jogo, tecnicamente, não foi tão bom, mas o termo coletivo do Cruzeiro voltou a funcionar, dando um pouco mais de ânimo, ou pelo menos confiança, a essa torcida do Cruzeiro. Já que até estamos falando sobre o Pessolano, né, sobre essa escalação talvez mais básica dele, teve novidade, mas de certa forma foi mais fácil de entender. Vamos ouvir então o treinador que admite o erro em outros jogos por buscar o encaixe desta equipe de forma muito rápida. Eu me escutei depois falar
¿sí? Con vocês aqui jogo passado. Eu sou uma pessoa muito passional, ¿sí? Muito sentimental, passional. Não gosto de andar, mas lembrem uma coisa a todos, ¿sí? A torcida, todos vocês, que estamos na querida reconstrução. E a vezes eu esqueço isso e cometo erro, ¿sí? Cometo o erro de querer ganhar já. Isso não vai acontecer. Vamos a hilar. Y lo tengo que asumir, ¿sí? Como entrenador. Y vamos a tener que tener mucha paciencia. Hoy demostramos que vamos a ser un time durísimo, ¿sí? Durísimo. En eso que fique tranquila la torcida, porque vamos a ser un equipo durísimo. En estos juegos que vienen vamos a hilar. No se me podrá hablar así, viene Villanova, después otro time, tenemos que pasar por arriba de ellos. Yo entiendo, la historia de Cruzeiro manda eso. Mas puede acontecer que oscilemos en esos juegos. Mas lo que pedí para los jugadores hoy es demostrar este equipo que fuimos hoy, todos estos juegos que faltan, ¿sí? Para llegar lo mejor arrumado posible para el brasileiro. Palavras do técnico Paulo Pessolano depois deste clássico. E antes da gente entrar de fato, né, na análise dessa escalação, o que você achou das formações iniciais de Pessolano e de Kudê para o clássico? Eu gostei das formações, eu falei até na nossa transmissão que eu tinha gostado da forma como eles tinham feito, até muito mais pelo lado do Cruzeiro, porque havia, né, uma expectativa muito grande como o Pessolano armaria essa equipe, já que nos últimos jogos ele estava misturando tudo, né? Tinha dia que a gente olhava e falava assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Quem é que vai pra onde? E mais ou menos ele foi dentro daquilo que principalmente o Fred Teixeira e o Léo falaram aqui, que eu até brinquei com eles, o pessoal que acompanha a gente vai se lembrar, eu falei, gente, como é que vocês pensaram que ele vai fazer isso, né? Que ele vai pro simples mesmo, que ele vai colocar lateral, zagueiro, e conseguiu povoar muito ali o meio campo, né? Praticamente o ataque do Atlético não chegou, né? E ele sabia que era a única chance que ele tinha, né? Era segurar o Paulinho e o Hulk. Eu até brincava na redação antes de entrar para a transmissão o seguinte, porque se Paulinho e o Hulk passarem naquele tamanho todo, quem segura, né? Seria muito difícil. E ele realmente manteve o Atlético atrás e anulou as peças do Atlético. Para dizer pro Pessolano que ele continua sendo, para mim, o melhor treinador atuando no Brasil. Tem Abel, tem tudo, mas o Abel tem muita gente, o Abel tem muita qualidade, o Abel tem muito jogador para colocar em campo. Diferente, né, do Pessolano, que tem que se virar com aquilo que ele tem. E ele assumir que ele estava errando, tentando fazer com que, né, a coisa se acelerasse, para mim foi tudo. E acho que continuo tendo ele como, para mim, hoje, o melhor treinador atuando no Brasil. Eu vejo o Pessolano, ele precisa de ter mais experiência. E isso é uma coisa também óbvia, porque claro, ele tem 39 anos, né? Óbvio, e acho que ele tá pegando o principal desafio da carreira dele agora. Ele vai montar time assim lá longe, né? Porque cada dia é um diferente. E assim, e até por isso, por essa falta de experiência, eu acho que erros foram cometidos no início dessa temporada. Sim. Então, naquela ansiedade de testar e fazer algumas experiências que ele estava acelerando muito, que o Cruzeiro acabou errando, pecando nesse início de temporada. Agora, você fala até por essa escalação mais simples, eu acho que ele pôde anular mais o meio de campo do Atlético, porque Neto Moura não jogou improvisado, Ian Lucas não jogou improvisado, então os volantes estavam ali mesmo. Na sua, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Para povoar aquele meio de campo. E o Cabral? Na falta do Hulk, parece que ele esperava um cruzamento, mas esperar que o Hulk vai cruzar a bola? Não pode esperar. Se fosse um cruzamento, não seria o Hulk que ia estar na bola. A gente conversou sobre isso antes, aquela velha história de tentar adivinhar, né? Eu não posso adivinhar. Um goleiro da qualidade do Rafael Cabral. Da qualidade dele. Diante do adversário, da qualidade do Hulk? Sim, defendendo uma equipe como ele defende, diante de... O que tava. Se você só olhasse a velocidade de uma cobrança do Hulk no último jogo, né? Se tivesse olhado isso, estudado, aquela velha história, né? O estudado ali, o entendido qual era a história, ou você não ficava, porque você sabia que a bola viria daquela forma, ou não dava pra adivinhar. Não, aquilo ali adivinhou mesmo. Agora, não. Eu faço um pouco a defesa do Rafael Cabral, viu? Eu entendo o que vocês estão falando, eu entendo que é o Hulk, eu entendo que tem que esperar,
Mas, assim, mas a bola tá lá na lateral, sabe, assim. E acho que dificilmente tem um outro jogador que teria a mesma capacidade que o Hulk. Ah, mas tudo bem, eu entendo. Ah, então é justamente porque é o Hulk, então você tem que estar mais ou menos esperando. Mas também, o Rafael Cabral, eu não sou especialista em goleiro, assim, mas pelo conhecimento empírico aí do que a gente vê jogos e tal. O Rafael Cabral tá posicionado ali mais pra um vazio mesmo, onde não tem ninguém. Ele tá mais pro meio da pequena área e já esperando um certo cruzamento. E aí, só que o Hulk também é muita qualidade. Eu acho que é mais qualidade do Hulk do que a falha do Rafael Cabral, sabe? Eu vejo duas questões nesse lance. Uma de um possível erro de posicionamento, que é o que você está citando. Eu acho que estava pelo menos um passo a mais. Não sou treinador de goleiros, longe disso, mas pelo que a gente já conversou sobre goleiros. E a outra, uma demora o que a gente chama de capacidade de reação. Ele demorou um pouco a reagir, depois que a bola já tinha vindo, já estava em direção ao gol, né? Demorou um pouco nessa reação. E no que demorou, meu filho, aí já era. Não pega nunca. Jogadores que se surpreenderam positivamente. O Reinaldo, né? Principalmente o Reinaldo. Porque como jogou, né? Em função da mudança que o Pesolano promoveu, colocando o Reinaldo para jogar centralizado e passando o Oliveira pro lado direito. O Oliveira, a gente sabe que jogava como sobra no ano passado, nesse esquema com o zagueiro que tinha o Zé Ivaldo que faz esse lado direito. Mas o Reinaldo, jogando centralizado, foi muito melhor. Não tem nem sombra de dúvida. Então, é claro que o Brock não tem toda a velocidade que é necessária para um zagueiro que faz a cobertura do lado esquerdo num esquema como esse. Mas dentro que o Cruzeiro tem no momento, foi a melhor formação. E o Reinaldo cresceu assustadoramente no mano a mano com o Hulk e o Cruzeiro para ser titular dessa defesa do Cruzeiro. Se credencia a ser um dos homens de confiança do Pesolano daqui para frente. Destaques finais, começando pelo Cruzeiro, diga lá, Rô. Para falar então desse clássico aí, saiu a renda, né, do Cruzeiro em relação a essa bilheteria, cerca de R$500 mil de lucro pro Cruzeiro. E eu e o Gabriel Moraes, a gente já estava comentando ali na redação, né, em relação ao clássico da primeira fase do Mineiro do ano passado, que o mando foi do Atlético, né, essa renda aí teve mais de R$1 milhão de lucro, ou seja, dessa vez 67% a menos de lucro em relação ao clássico da temporada passada. E ano passado o mando foi do Atlético, né? Isso. Mas em relação a clássico, sabe? Sim. Tá aí o dinheiro do jogo, gente, o dinheiro do jogo.